Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Religiosidade não é uma ideia, e menos ainda uma confusão do diabo ou da nossa ignorância. Porque tantas vezes me pergunto: Frei, o que acha isso? Acontecem fatos estranhos e a gente já leva do lado da fé. Não, é o lado da ignorância. Porque eu não conheço esses fatos, então a fé, ao contrário, é uma coisa muito clara, muito simples. Muito, muito clara. Porque é uma revelação, a fé. E mais ainda, no tempo, estava assistindo lá o Cardeal Arns, saiu da sua religião para lutar pela justiça. O que é religião? Um grupinho fechado? Uma congrega? Ou é uma realidade que está dentro do nosso coração? Ele não saiu da sua religião. Ele viveu a sua fé, que mandava ele lutar pelo que era justo. Então, veja que, repito, dá esta confusão de ignorância. Vamos deixar do diabinho que, coitado, não tem culpa. Mas é a ignorância, gente, nós elevamos a nível de religiosidade. Enquanto a religiosidade exatamente é uma revelação na qual você tem liberdade de acreditar ou não acreditar. Aí são outros 500. Mas ainda agora, se apresentando para o Natal, eis que na primeira leitura o povo pediu um sinal das profundezas. Então, por ser trovões, relâmpagos, Deus se manifestava desta forma no Monte Sinai, e que aterrorizava o povo de Israel, etc. E Isaías fala: não vai ter nada de tudo isso aqui, vai tentar a Deus para quê? Para levar um susto e para depois viver de medo? Não. Deus vai dar um sinal para você. Se aqui estamos o problema, repito mais uma vez, entramos até no sentido do ecumenismo. Que tipo é aquilo que nós chamamos de ecumenismo? Se é aquilo que estava falando antes, a religião como uma cápsula fechada,
Aí tem que conviver várias cápsulas assim. Tá? Numa boa. Não precisa brigar. Um é corintiano, outro é palmeirense, outro é isso, outro é aquilo. Convive, não vai fazer as torcidas. Porque ele, no fundo, às vezes, ele fica desse jeito, gente. Agora, se é uma realidade, estou falando para nós cristãos. E se todos, como dizem, acreditam no mesmo Deus, eis que Deus vai mandar um sinal claro, uma realidade clara. E esta realidade clara apareceu na Terra, feito homem. Considera um filho. Ele colocou toda a história, gente, não é de brincadeira, porque enquanto falo, vem um monte de outras ideias junto. Entende? Ele colocou toda a história do universo neste filho. Não é simplesmente uma criança que nasce por um acaso. Quando se anuncia o Evangelho, se anuncia a boa nova. Então, muitas vezes eu explico. Para mim, se serve para vocês, tudo bem, para mim serve. Que Deus existe. Ótimo. Rico, potente, no seu paraíso. Não tem morte, não tem dor. Imagina o paraíso como quiser, que nunca vai chegar a imaginar, porque não é coisa material, nós imaginamos coisas materiais. Então, e cada um de nós, ou nossa humanidade toda, vive nesta miséria, na Terra. Guerras, cisto, pobreza, doenças, morte, etc. Me diga você, se eu pergunto, para que eu tenho que crer num Deus? Qual é a minha vantagem? Eu sou muito prático. Eu ganho alguma coisa? Não. Ele está lá bonitinho. Eu estou aqui miserável. Ah, mas ele vai te mandar para o inferno depois. Não, são outros 500. Quando chegar ao final das contas, vamos ver. Se existe. Agora, se este Deus, que dizem que é fonte da vida, rico, que possui a paz, possui a beleza, possui tudo o que o coração do homem busca, vem até a gente, e vem viver com a gente, e vem penetrar na vida da gente, aí muda a história. Porque sem ter esta comunhão, não existe história religiosa. História religiosa é Deus conosco. Deus em nós. E para realizar isto, eis que Deus se fez homem. Entrou em comunhão com a criatura humana. O Natal não é uma poesia, não é um berçário para a gente ver como é bonitinho. É uma realidade, é Deus naquela criança. Aquele corpo se transformou na morada de Deus. E depois nós veremos ao longo da vida desse homem todo o poder que ele tinha. Poder espiritual de perdoar os pecados, poder, vamos dizer, psíquico de expulsar os demônios, poder sobre a matéria de acalmar as tempestades, poder sobre a morte e os males dos homens, ressuscitando dos mortos.
reunindo depois, e organizando e realizando aquela unidade que ninguém consegue realizar. Nele, ele une todos os povos, todos os homens. A última oração dele: Pai, que seja um. Até depois, quando você fala que seja um, vamos fazer unidade. Como é que faz unidade? Que seja um em nós. Que seja um em nós. O que quer dizer isso? Que o mesmo sentimento passa por todos. E não é mais o meu sentimento, o seu sentimento, o seu sentimento, o seu sentimento. É o sentimento de Cristo que entrou em comunhão com cada um de nós. Que seja um em nós. Então é preciso uma transformação total, deixar o espaço para Ele viver em nós. Então, como disse, se essa é a realidade, esse é o sinal que Deus dá. Agora, por que este sinal? Aqui entra a história cristã, que é a história da vida, a história do universo. No princípio era o Verbo. E até aí, todos nós religiosos, de todas as religiosidades, estamos de acordo, não é? Existe Deus, tá bom. Mas este Verbo criou tudo, tudo foi feito por Ele. Não somente. Então nós olhamos toda a criação, aí nós entramos na nossa história humana, real, e tudo foi feito para Ele. Então o projeto que Deus tinha quando criou o homem, qual era? De nós sermos criados em Cristo. A nossa maturidade, a nossa grandeza será em Cristo. Por isso, quando a gente vê lá, somos muito apegados às coisas da terra. Porque somos burros. Não burros, somos ignorantes. É a comparação que eu sempre fiz e faço para vocês. Se para uma criança você dá um brinquedo, ou dá um chocolate, e coloca 1 milhão, ou uma pedra preciosa ao seu lado, o que é que a criança vai escolher? Está na cara, não é? Por isso você pergunta. Acho que todo mundo passa com esta pergunta nos exames, não é? Mas por que ele escolhe aquilo? Por ignorância. Porque não conhece o valor de outras coisas. Então nós não somos apegados às coisas da terra. Nós somos ignorantes de Deus. É diferente. Você não pode procurar Deus se Ele não é um valor para você. Ele, como ser. Se Ele não é uma realidade para você, como ser. Então o erro não é tanto fazer as coisas erradas, mas é não procurar Deus, não conhecer a Deus. E Deus se conhece com a alma. Eu lembro aqui, repito, quando fiz os primeiros encontros aqui em Caçapava, 70, janeiro de 70, lembro bem até a data. Aí os rapazes estavam dentro da coca, a gente estava indo para a fazenda, mais ou menos por aí. Eles falaram: Frei, nós temos dinheiro, a maior parte
era filho de fazendeiros naquela época, a riqueza que sapava era isso. Nós temos dinheiro, nós temos a bolinha, era o craque da época, nós temos mulheres. O que o Senhor nos dá? O que eu ia responder? Deus vai mandar vocês para o inferno, se vocês não se converterem. Deus vai punir com vocês. Deus vai castigar vocês. Não tem problema, deixa ele por conta dele. Nós vamos continuar a nossa vida. Aí falei para eles, tudo bem, vocês têm tudo isso. Só que vocês têm uma realidade dentro de vocês que não conhecem. Estou levando vocês a fazer uma experiência de Deus. Se vocês acharem Ele mais importante que estas coisas, cabe a vocês escolher. É uma oferta, gente. O Evangelho é isto. É oferecer Deus às criaturas. Mas como você pode conhecer a Deus? Sem a graça de Deus, ninguém se salva. Então aí vem toda essa história, porque estamos aproximando do Natal, fora as besteiras, que o Natal é mais comilança do que meditação mesmo no acontecimento, não é? Mas tudo bem. E acontece que este Deus se faz criatura humana. E nele está toda a história da humanidade. E a história da nossa vida. Primeiro, como médico. O que você faz? Aí primeiro reconhecer. Aí que está o primeiro passo de humildade. Reconhecer que por nós mesmos não podemos alcançar absolutamente nada. Absolutamente nada. Já contei outra vez, mas repito hoje mais uma vez. Nos anos 60, isto até a nível pessoal e a nível social. Nos anos 60, um homem, Lapera, era prefeito de Florença, um santo, e muito amigo de todo mundo, aberto a todos, e foi convidado pela Rússia, pelos deputados russos, e o único que falou no parlamento russo, nos anos 60, quando o comunismo era o auge. Parecia até muitos padres abandonaram o sacerdócio, porque a igreja não realizava a justiça social. O comunismo, sim. Visivelmente, sim. Que dava escola para todo mundo. Se você tinha uma casa grande, dividia a casa, moravam todos, moradia para todos, e aí por diante, etc. Tá bom. Ele, com a honestidade dele, estou falando isso não porque eu ouvi dizer, porque eu li nas cartas dele, que ele fazia estas viagens em comunhão com 3.000 freiras de clausuras do mundo inteiro. Enquanto vocês rezam, eu vou desenvolvendo a minha ação política no mundo. E ele falou assim, aos comunistas, aos russos lá, esse sistema que vocês não têm ideia daquilo que estou falando, porque vocês não viveram nos anos 60. Mais ou menos fazer alguma coisa, mas aqui era muito longe. Vocês imaginaram o que era o movimento comunista lá na Europa. Entendeu? Esse sistema vai ruir, vai cair. Por quê? Porque não possui Deus. Preste bem atenção. É um sistema com sede de justiça humana. Mas sem Deus, nem a justiça humana. Eu diria, nos termos hoje, quem se ilude que a Lava Jato vai acabar com a corrupção, se ilude.
Porque a corrupção está no coração dos homens. Não está na falta das leis. E assim o sistema comunista ruiu. Precisava ter uma visão muito clara daquilo que Deus, daquilo que é a história. Isso porque a nossa fé é fundamentada numa pessoa visível, Jesus Cristo. Não existe outro. É nele que se realiza a comunhão entre Deus, fonte da vida, e a criatura humana, sedente de vida. É nele, nesta pessoa. E não pode ter dois Jesus Cristo. Um Jesus Cristo budista e outro. É um. Agora, a liberdade de crer é de cada um. O respeito para a crença de cada um, maravilhosa, tem que ser. Mas agora dizer que tudo é igual, gente, estamos confundidos. Mas muito, muito mesmo, não pouco. Insisto mais uma vez. Respeito uma coisa, verdade outra. Então Deus vos dará um sinal. Uma virgem conceberá um filho, ao qual será dado o nome de Emanuel. Quem quer dizer? Aquele que está falando no comecinho. Deus vem fazer a história conosco. Isto é Emanuel. É Deus conosco. É Ele que faz a história. E Ele que dá o sentido à história. Por quê? Tudo foi feito para Ele, em função dEle. E Ele quer a civilização. O que quer dizer civilização? Nesta confusão do diabo. 50 anos atrás, civilização era justiça social. Hoje em dia, me diga vocês, o que é civilização? O que é para vocês o futuro? Tecnologia? Ô Júnior, o que é? Ter carro, ter tecnologia, Gente, são coisas reais. Não sei se a minha cabeça é um pouquinho meio diferente da de vocês. Porque temos que dar os nomes aos bois para não se deixar confundir. E já expliquei isto, como funciona. Não é difícil. Porque São Paulo, que teve a experiência da pessoa de Cristo, ele viu que é o universo em Cristo. Ele viu que somos cada um de nós em Cristo. Tanto que ele falou mesmo, quando Deus quis, que aqui entra outra história, ser Deus conosco, quando Deus quis revelar Cristo em mim. Você se lembra disso, não? O que quer dizer? Deus quis revelar Cristo em mim. Quando Deus quis revelar a dimensão de Cristo, quando está em mim, como Ele me transforma numa outra pessoa, ao ponto que não sou mais eu que vivo, Então não sou eu que vivo. Como é que nós vivemos? Fisicamente, biologicamente, psiquicamente, afetivamente, não sou mais eu que vivo com os meus impulsos, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que organiza os meus movimentos. E Ele que conduz a minha dor. E Ele que conduz a minha morte. Onde muda totalmente as coisas. Porque
Que, por exemplo, quando ele fala, sofro no meu corpo que falta a paixão de Cristo. O que quer dizer isto? Enquanto nós ouvimos os santos, que eu achava, posso confessar, achava que era uma besteira. Morro porque não moro Santa Teresa, não. Morro porque não sofro. Porque tinha alcançado uma comunhão tão grande com Cristo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que para eles viver era continuar a história de Cristo na terra para a redenção do mundo. São poesias, para quem quiser. Para quem quiser dar um sentido à sua vida, pode ser realidade. E não somente isto. E depois, esta pessoa que vai, por isso que nasce com uma pessoa pequenininha, entende? Que vai fazer. A civilização, que já disse, terminamos. Só para vocês terem uma ideia, quando for olhar aquela criança no presépio, todo o mistério que está naquela criança, pelo menos para meditar um pouco, que ele reunirá, ele encabeçará todas as coisas da terra e do céu. O que quer dizer encabeçar isto? Nós temos uma inteligência, não é? O que quer dizer encabeçar todo o nosso corpo, a inteligência? Vocês podem me explicar? Felipe, me ajude. O que quer dizer isso? Ele vai comandar tudo. Ele vai comandar tudo. A inteligência. Encabeçar, ele vai ser o primeiro. Vai ser Quer dizer, unificar tudo ao cérebro, não é? Ele vai organizar tudo. Exatamente. Então é o cérebro que organiza todos os meus movimentos. É difícil entender isso, não? Ótimo. Se dá uma pancada que dá um AVC, um derrame, o que acontece com a matéria? Não tem mais sentido. Vai para cá, vai para lá. Não é complicado, gente. Vai para cá, vai para lá, sem saber para onde. Quer dizer, é uma coisa real porque é inteligência. O universo inteiro. Isso está na carta aos Efésios, me parece. Finalidade do universo. Encabeçar tudo em Cristo. Aonde a sabedoria de Deus, a vida de Deus vai ser transmitida a todo o universo. Então, todo o universo, ele caminha para a plenitude da vida. Em Cristo. Então, tudo o que acontece depois na nossa vida, materialmente, etc., se torna totalmente secundário. Totalmente secundário. Porque é uma outra vida que conduz à nossa existência. E isso é a fé cristã. É isso porque em Cristo se explica estas coisas. Numa fé vazia, de ser bonzinho, de ser isso, de ser aquilo, chega a lugar nenhum. Chega a lugar nenhum. E todo o nosso ser que é tomado por Ele. E em todo o nosso ser que vem aquilo que chama de redenção. Porque é a vida dele que vai inundando o nosso corpo, inundando a nossa inteligência, inundando a nossa psique, os nossos afetos. Ele que diviniza tudo. A gente estava discutindo que o trabalho perdoa os pecados, não é? E você pergunta a alguém, o que fala o Evangelho? Eu falei, que no Evangelho nunca encontrei que trabalho perdoa os pecados. No Evangelho encontro. Quando oferece a hóstia, tu que tiras o pecado do mundo. É Cristo que tira o pecado do mundo. Eu posso trabalhar, senão todos os escravos seriam santos. Entendeu? Se eu trabalho e perdoo os pecados. Tu que tiras o pecado do mundo. Ele. Isso se torna muito mais fácil. Porque é uma salvação que vem de fora, independentemente dos meus pecados.
das minhas falhas, das minhas doenças. Este é o Deus conosco. Este é o Natal cristão. Creio em Deus Pai,